Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 342º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok. Já consegui instalar o candeeiro que faltava aqui para a cozinha, porque assim ficámos com um candeeiro mais forte e mais direcional para a parte da cozinha e com um mais estiloso para a parte da mesa / sala de jantar, estás a ver? E então, pá, tipo, acho que ficou minimamente bem. Talvez não tenha ficado perfeito. E aí eu agora estou a olhar para o teto para confirmar que está minimamente bem. Mas então, basicamente, tive de meter mais um bocado de massa, lixar, meter mais massa, lixar novamente e depois pintar. Ok? Basicamente foi isso. Depois também aparafusei um móvel que tínhamos tirado aqui de um sítio e voltei a colocá-lo noutro, ok? Para ao menos termos mais espaço para arrumos. E basicamente foi isso. Agora ainda falta, tipo, fazer um inventário de espelhos que faltam, tipo, interruptores e isso, e tampas, que é para começar a resolver esses pormenores, porque é tal cena, senão tu vais-te habituando, ok? Eu acho que tu vais habituando e é tipo, nem é bem preciso, dá para carregar ali no botão na mesma, estás a ver? Mas não, tem de se comprar que é para ficar bem. Mas acho que é isso que está a faltar. E depois, hoje a entrar em casa vi que a solução encontrada para a porta que nós tapámos foi por água abaixo. Foi por água abaixo porque é tal cena. Com a pressa nós não tivemos tempo de arranjar uma solução melhor. Então o que se passou foi que nós tapámos uma porta, ok? Mas não a retiramos. Ou seja, quem vir por fora tem duas portas na mesma, quem vir por dentro só tem uma porta porque a outra está tapada. Então o que é que nós fizemos? Tapámos só do lado de dentro e do lado de fora não tapámos porque isso ia implicar ter de pintar aquela zona, depois provavelmente a cor não ia ficar igual porque uma parte da parede já está gasta, a outra ia levar tinta fresca, ou seja, ia dar ali uma complicação do caralho. E então o meu pai sugeriu que só tapássemos por dentro e punhamos qualquer cena na porta para disfarçar. Qual é que foi a solução que se conseguiu encontrar a um preço barato? Foi, metemos cartão nos vidros, porque não íamos estar a comprar uma película que custava tipo 25€ e que depois não era totalmente opaca, que não ia resolver a cena, estás a ver? E então fomos por esse cartão, que era tipo o mais barato, só que já vi que um pedaço de cartão caiu, e agora já se vê tijolo à vista. Por isso, é tal cena, também é preciso estar um bocado atento, mas já se vê ali um bocado de tijolo, por isso já não vamos conseguir enganar ladrões que porventura quereriam assaltar pela porta da cozinha, que ia bater numa parede, o que seria interessante. Mas então pronto, está aí a decorrer. Que é para ver se depois se temos aí festa de inauguração ou não. Mas ainda faltam esses pequenos pormenores e ainda falta arrumar bué da merda, meu. Há cenas que ainda faltam arrumar e ainda não tenho escritório, ok? Por isso estou a gravar novamente na cozinha. Quer dizer, esta é a parte da sala, porque é a parte que tem a mesa, por isso é a sala de jantar. Estou a gravar na sala de jantar. E então ainda falta também arrumar essa parte. Mas lá está. Eu não sei se cheguei a dizer aqui, mas a partir do momento que um colega meu me disse que tinha cenas para arrumar, que quando saiu da casa da mãe guardou-as num sítio, ok? Para depois, quando mudasse definitivamente para ir para esse sítio, e ainda estou na casa da mãe. E ele viveu nesse outro sítio 7 anos. Por isso, temos 7 anos para arrumar as merdas. Ok? Mas depois, o que é que aconteceu mais esta semana? Houve Festival Instrumental Portugal, na Póvoa de Lanhoso. É verdade. Desde que eu critiquei aqui o município da Póvoa de Lanhoso por não ter oferta cultural, a oferta cultural começou-me a esbarrar nos olhos. E então tivemos o Festival Instrumental Portugal, que supostamente é o primeiro festival dedicado inteiramente à música instrumental. E tivemos nomes mais conhecidos como Manuel de Oliveira ou Tó Trips, ok? Manuel de Oliveira, que eu e a Karina já tínhamos visto no Castelo da Póvoa de Lanhoso. Tó Trips, que também já tinha visto no Maus Hábitos, a solo. E depois outros nomes, se calhar, não tão conhecidos, como João Frade e João Silva. Não, o optometrista de Felgueiras. Apesar de ele ter muito de João Silva. Ok? E não ser só um nome. Depois também Marta Pereira da Costa, Sandra Martins e lá está. Como eu já sou atacado por criticar a Póvoa de Lanhoso e tudo, tenho já de atacar aqui uma cena chamada Instrumentos da Terra. Eu nunca tinha ouvido falar disto, mas basicamente são uns bombos e outros instrumentos de percussão
E pá, qual é que é o problema? O problema é que, pá, eles basicamente dominaram este festival instrumental. Até que, pá, sei lá, começou a ser um pouco demais. Porque é tal cena. Ok, a entrada é gratuita. Ok, é a primeira edição, tu tens de aprender com os erros. E pá, espero que aprendam com este erro. Que para mim é um erro. Que é, pá, nós fomos ver Tó Trips na sexta-feira, dia 5. Quer dizer, dia 4 de julho. Era essa a nossa intenção. Era ver Tó Trips. Tó Trips estava marcado para as 10h30. E pá, qual é que é o problema? O problema é que era uma sexta-feira. Nós trabalhávamos no sábado. Eram 10h30 e estava tipo a começar o nome antes do Tó Trips. Sendo que antes, lá está, estavam a tocar os instrumentos da terra, que eram bombos e cenas. Tocam o tal João Frade e João Silva. Na última música aparece novamente instrumentos da terra. E pá, acaba o concerto. Eles voltam a tocar. Depois ia ter o concerto de Tó Trips e eles provavelmente iam tocar no concerto de Tó Trips, porque eles estavam lá também, Tó Trips mais instrumentos da terra, e provavelmente iam tocar no fim. E é tipo, epá, se tu queres ouvir bombos, e agora vamos ser o mais sinceros possíveis, que é, se tu queres ouvir bombos, será que é preciso tu fazeres um festival? Não é, caralho. Eu pelo menos penso assim, que é tipo, se tu queres ver bombos, meu, vais a qualquer romaria e vês bombos. Ok? E aqui estou a ser muito sincero. Eles podiam podiam, tipo, havia uma hora em que eles tocavam e estava feito. Tipo, ok, amigos, obrigado, está feito. Até à próxima edição, ok? Porque gostámos do vosso concerto, para o ano a mais. Não, pá, agora, tipo, tocar 3 vezes, meu. Não. Isto fez-me lembrar o Marés Vivas, quando eu fui ver Ornatos Violeta, e tipo, e entre concertos aparecia a rádio comercial a meio. Não faz sentido, pois não? Não. Então porque é que ali vamos ter a mesma banda a tocar? Era a mesma cena que imaginem. Tu ias ter então os cabeças de cartaz, sei lá, num festival aleatório, tu ias ter, sei lá, Foo Fighters, Pearl Jam e sei lá, Coldplay, ok? Tal, assim 3 nomes. Mas no meio desses concertos todos, iam tocar, pá, sei lá, os Måneskin, por exemplo. Estás a ver? Faz sentido? Não faz. Não faz, porque chega a um ponto, eu já ouvi isto. Ok, está a tocar novamente. Foda-se, parece que estou a ouvir a rádio comercial em que a mesma música toca 4 vezes ao dia. Sendo que depois não conseguem passar mais música portuguesa porque têm de tocar a mesma música estrangeira 4 vezes ao dia. Estás a perceber? E tipo, ok, foi a primeira edição. Espero que melhore essa parte. Espero que sim. Mas então deixou-me ali um pouco triste. Outra cena que me deixou triste, que é não se ter cortado a estrada à volta do festival. Deixou-me triste porque é tal cena. Porque tens pessoal que não sabe viver em sociedade. E então passa. E parece que ao ver que está a acontecer alguma cena ao vivo, pensa, olha, este é o meu momento de roubar o protagonismo àquela pessoa que está ali no palco. Por isso deixa-me acelerar aqui feito um animal. E aconteceu isso com carros, aconteceu isso com motas. E pá, imaginem, a partir do momento que tu cortas uma estrada para teres esplanadas no verão, acho que também podias cortar essa estrada para haver um festival de música instrumental. Até porque, sei lá, numa romaria, tu se precisares cortar uma estrada, cortas. E acabou, ok? E ali não se fez esse trabalho. Mas pronto, foi a primeira edição. Acho que é positivo até para incentivar as pessoas a procurarem algo diferente, ok? Eu só ouvi uma música do Tó Trips e depois tive de bazar por motivos de ter de acordar cedo no dia seguinte. Vi o outro concerto do João Frade e do João Silva. Não um optometrista de Felgueiras, mas um que também tem muito de João Silva. E pá, até foi ok. De resto, pá, não posso comentar muito. Podem ouvir o às 6h30 no Portão, que José Lopes esteve lá presente todos os dias e provavelmente falará melhor do festival. Quer dizer, já falou na semana passada, mas é tal cena. Mas atenção, eu critico, mas é para melhorar, ok? E gosto que me deem a oportunidade de criticar a cena. É porque está a acontecer, ok? Mas ainda vamos falar mais de festivais e de música neste episódio, mas agora vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque eu e a Karina, pá, fomos à missa aqui na freguesia, ok? É verdade, fomos à missa aqui em Celho, São Lourenço. Isso é outra cena, pá, que agora, nas autárquicas, nós vamos ter de votar aqui. E tipo, em quem é que eu vou votar? Isto acho que é uma cena que o pessoal não pensa quando muda de casa. Que é tal cena, faltam tipo 3 meses para as eleições. E pá, eu não vou conhecer ninguém.
ok? Eu neste momento conheço a candidata do PS porque está num outdoor, ok? E parece ser uma pessoa simpática, mas é tal cena, parece porque a cara dela transmite isso. Tal como o candidato à Câmara de Guimarães parece um vampiro do caralho, o candidato do PSD. Ok? Parece um vampiro. Tipo, se o gajo fosse um dos personagens do Beijo do Vampiro, novela da TV Globo, meu, eu acreditava. Estás a ver? Eu acreditava. Mas então pá, como é que eu vou saber em quem votar? Não vou, estás a ver? Vai ter de ser, através, lá está, da cara da pessoa e das vibes que ela me transmitir, através de uma foto num cartaz gigante, ou pá, 2, através de brindes. Ok? Aquele candidato que oferecer melhores brindes, talvez obtenha o meu voto. Eu sei que é triste dizer isto, mas pá, são 3 meses, ok? Não sei, se bem que lá está. Vão ser 2 porque agosto vai ser aquele mês de andar fora e dentro, estás a ver? Por isso vamos ver. Vamos ver. Dou aqui já uma dica, ok? Aos candidatos às eleições autárquicas, pá, carreguem nesses brindes porque pode decidir eleições. Mas agora, voltando ao tema que realmente eu queria falar. Pá, fomos então à missa. E pá, eu já fui à missa com a Karina à Póvoa de Lanhoso. Já fui a Raimonda, à terra dela. Já fui a Friamundo, freguesia vizinha da dela. E pá, agora fomos a Celho. Ok? E é incrível que todas as homilias parece que nos estão a mandar bocas. Da primeira vez que fui com ela à missa à Raimonda, acho que foi a Raimonda, pá. A homilia era sobre o adultério. Ok? E eu só estava, estás a ver, caralho? Estás a ver? O adultério é feio. A monogamia é fixe, estás a ver? Desta vez, pá, eu tenho muita cena a dizer sobre a missa, que é tipo, estávamos a entrar e rezava-se o terço, ok? Mas era aquele rezar o terço que é tipo, nem soube bem a velhota que está à frente, ela está a dizer as cenas à frente e pá, nós vamos só de arrasto, estás a ver? E então, é tal cena. Aquilo nunca dá para perceber se é uma cena organizada ou se é alguém que toma a iniciativa. Estás a ver? Sendo que ela tem aquele poder que é, ela pode dar as hóstias. Estás a ver? Ela tem esses estudos para dar as hóstias. Ela consegue participar na comunhão, estás a ver? Por isso ela não é uma burra qualquer. Mas então pá, ela estava ali a dizer o terço e nós, ok? Enquanto isso estava a entrar um puto que ia totalmente contrariado porque ia de mãos nos bolsos e pá, isso foi uma cena que a minha mãe me ensinou que era tipo, não se entra a comer ou de mãos nos bolsos da igreja e o gajo ia de mãos nos bolsos e com uma chiclete na boca, por isso se a Dona Leonor estivesse lá ao lado dava-lhe 2 putas logo, assim, só para medir as águas. E pá, nós praticamente fomos o centro das atenções, porque todas as pessoas detectaram que estava ali alguém novo, sendo que pá, com a exceção desse puto, nós éramos tipo as 2 pessoas mais novas da igreja, porque não tinha, acho que não tinha assim crianças, devia ter tipo uma criança, por isso nós estávamos ali entre o top 5 de pessoas mais novas da missa. Ok? O que é um pouco triste. Ou então não. Ou então se calhar as pessoas estavam a fazer cenas mais interessantes. Não sei. Mas então estávamos lá na missa. A homilia foi então sobre a paz e sobre a importância de fazer coisas a 2. Para amar, para fazer a paz, para fazer a guerra, para negociar. E então foi aquele momento em que eu peguei na mão da Karine e foi tipo, estás a ver, caralho, estamos a fazer a cena certa. E depois, pá, outra cena que tenho de falar que é, perante as novas famigeradas leis da nacionalidade, que pá, já há aí constitucionalistas a dizer que podem ser inconstitucionais. O que não me surpreenderia, porque Luís Montenegro vem de uma tradição de PSD. É um filhote do Pedro Passos Coelho, que, se bem se lembram, também teve algumas leis que depois foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional e era tipo, o Tribunal Constitucional é que nos está a impedir de poupar. Tipo, bro, só tens um trabalho, que é respeitar a lei, ok? Quando deixas de respeitar a lei, existe um órgão que, pá, te impede de fazer isso, ok? Por isso, chora menos e trabalha mais. Ok? Por isso não me surpreenderia. E depois tem sido interessante que é tipo, todos os factos que o PSD... AD, estou-me a esquecer do CDS. Como é que eu me posso esquecer do CDS? Todos os factos que a AD usa para estas novas leis, depois estão a ser escrutinados e a mostrarem-se falsos. Que é tipo, há muito pessoal a pedir a nacionalidade. Vais a ver, e a maioria das nacionalidades atribuídas são para Israel. Israelitas sefraditas. E depois ainda temos de ver a página do governo no Instagram a ser tipo uma espécie de polígrafo com factos meio falsos. E é tipo, bizarro. Mas é tal cena, pá. O pessoal pode estar contente porque botou nisto, ok? A Ministra da Saúde, Marta Temido, demitiu-se quando uma grávida
perdeu uma criança a caminho do hospital. Neste momento, em menos de 6 meses, já nasceram 36 bebés em ambulâncias, sendo que houve mais um a falecer ao chegar ao hospital. Mas está tudo bem. Neste momento, está tudo bem. E então, está a ser interessante este novo conceito, que é tipo, este novo conceito global em que tipo, tu podes criar a tua própria verdade, ok? E o pessoal acredita. E eu pensei que isso eram só obras ficcionais, mas não, está a ser interessante para caralho. Tipo, no outro dia tivemos o Trump a perguntar ao presidente da Libéria como é que ele sabia falar tão bem inglês. Se tinha estudado em algum sítio ou se tinha sido na Libéria. E sei lá, tu deves conhecer o mínimo da história do teu país, caralho. Tipo, a Libéria foi um país que, assim, resumidamente, ok, foi criada por pessoal escravo dos Estados Unidos que, foi para a África e fundou um país. Tipo, se o pessoal vem de um país que se fala inglês, é normal que vá falar inglês, caralho. Tipo, mas pronto. Bué estranho em que, tipo, parece que a burrice é premiada acima de tudo. Sei lá, isso era a mesma cena que imaginem. Um presidente português ou um primeiro-ministro português não saber que, tipo, que em Angola se fala português. Estás a ver? Que em Moçambique se fala português. Seria assim, minimamente bizarro. Mas pronto. Isto tudo para falar de quê? Com estas novas leis, o padre da nossa freguesia tinha de ser expulso. Ok? Não podia ter a nacionalidade. Eu não sei se ele tem a nacionalidade portuguesa. Ok? Mas ele não fala um português perfeito. Por isso, era provável que tivesse de ser expulso do nosso país. E é a tal cena. Ele é só um padre com bastante energia, ok? Tipo, quando ele abre os braços, nota-se que ele tem ali muita energia para dar. Mas será que isso chega para ser português? Se calhar não, ok? Se calhar falar ali algumas palavras com a pronúncia certa é mais importante. Isso é interessante porque no livro Racismo no País dos Brancos Costumes, falava-se muito de como se usava essa cena de ser preciso conheceres a língua portuguesa para não se atribuir a nacionalidade a pessoas vindas dos PALOP. Isto, lá está, antes destas leis loucas. Por isso, agora será ainda pior. Mas está tudo bem, Está tudo bem. Como diz Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, habituem-se. Tipo, tu votas ao lado do Chega e ainda te vanglorias disso. Que tempo para estar vivo. Mas então, eu não sei de onde é que é o padre. Ele acho que começou tipo como ajudante, estás a ver, de padre, e depois subiu na carreira e agora é padre mesmo. Não sei quais é que são essas categorias da igreja, mas provavelmente veio tipo de algumas parcerias. No outro dia deu uma reportagem na SIC de como a Índia tem essas parcerias com Portugal e então vêm alguns padres da Índia formarem-se nos seminários portugueses e isso. Por isso também pode ser que seja alguma parceria dessas. Depois, começámos então uma nova tradição de domingo, que é amassar um fino na pastelaria / padaria / pizzaria / mais qualquer cena chiquita, ok? Da nossa pessoa favorita aqui da freguesia, porque das 2 vezes que fomos lá e que ela estava presente foi bué simpática. Por isso, a partir de agora estamos uns alcoólicos porque estamos a mamar álcool antes do meio-dia. Por isso, esperemos que essa tradição se mantenha. Depois, outro acontecimento que aconteceu esta semana, eu não sei se estão a par, do conceito manzarrada, criado por Salvador Martinha, que era tipo falar de cenas que só o manzarra fazia e que as pessoas ao lado achavam assim um pouco estranhas, estás a ver? Eu adaptei esse conceito para a minha namorada e então chamei-o de Carinada, porque ela é Carina, faz assim umas cenas malucas, por isso carinadas, estás a ver? E ela no outro dia ela fez 2 carinadas, ok? No mesmo dia. Vamos começar com a primeira, em que eu estava a trabalhar, tranquilamente, e de repente vejo que tenho uma chamada dela, tipo, há meia hora, mas eu não atendi, até porque estava a trabalhar, ok? E não se atende o telemóvel em horário laboral, toda a gente sabe disso. Mas depois, fui ver, e ela tinha-me mandado uma foto a dizer, estava a tentar fazer umas ondas e queimei a testa. E depois mandou outra a dizer, espetei biafina em cima a ver se melhora. E tipo, como é que eu vou reagir a isto? Que é tipo, estou eu, sossegadinho no trabalho, a trabalhar há quase 2 horas e de repente, a mulher da tua vida está em casa a espetar merdas na testa, a queimar-se toda. E é tipo, eu fui ver como é que ela estava e tive de me rir na cara dela. Tipo, não, desculpem, mas foi mais forte do que eu. Ainda por cima porque aquilo está com um formato interessante.
ok? Aquilo está com um formato interessante. No primeiro dia parecia um beijo, ok? Agora parece só um sinal de igual. Vamos ver como é que vai estar hoje quando ela chegar a casa. Mas foi tipo, como assim, caralho? Como é que isso aconteceu? Então ela disse, estava a tentar fazer as ondas, estava sem óculos, a tomada está longe, não consegui medir bem a distância entre o espelho entre a testa e a cena das ondas e pá, queimei a testa. Basicamente foi assim que aconteceu. E lá está, pá. E isto volta à ligação do início do episódio que pá, é preciso comprar espelhos e tomadas porque ali tem sítio para uma tomada, estás a ver? Mas que ainda não foi metida. Por isso, se calhar a culpa é um pouco minha. Talvez, quem sabe. Mas então foi isso que aconteceu. Essa foi a primeira carinada. Depois, nesse dia, nós tínhamos de ir, ela tinha de ir à dentista, ok, que lá está, foi incrível porque depois de ter aquela luz toda apontada à testa e ela ali deitada com a testa para cima, claro que foi logo o assunto, essa cena. E depois, nós fomos a uma cena que eu intitulei o Louvre de Passos de Ferreira. E o que é este Louvre de Passos de Ferreira? Basicamente é a loja Leal Júnior Iluminação e Interiores, ou como eles têm aqui no site deles, Leal Júnior The Essence of Lightning, Decor and Design. E porquê é que eu chamei aquilo Louvre? Porque aquilo tem uma pirâmide toda em vidro, como o Louvre, e aquilo lá dentro parece um museu. Porquê é que parece um museu? Porque tem móveis expostos, tem candeeiros expostos e o caralho, mas nada tem o preço. Nada tem o preço. E é tipo, nós fomos lá porquê? Porque ela disse assim, aquilo está com stock off, de certeza que tem lá cenas baratas. E eu, ok, caralho, é da tua terra, se tu estás a dizer isso com tanta confiança, vamos lá. As únicas cenas que tinham preços expostos eram castiçais e custavam tipo 100 euros, ok? Por isso, eu nem quero pensar quanto é que custavam os móveis e tudo. E depois, a parte mais estranha é que imaginem, a entrada é então na pirâmide, tipo, para quem não sabe onde é que fica, procurem Leal Júnior no Google Maps, mas basicamente fica na rotunda que dá acesso ao Continente Modelo, ao Burger King e ao Ferrara Plaza, ok, em Passos de Ferreira. Aquilo acho que não é bem Passos de Ferreira, mas pronto, é uma das freguesias de Passos de Ferreira. E então tem essa Leal Júnior, que então a entrada é numa pirâmide e depois tem um edifício também todo espelhado. Qual é que é o problema? O problema é que, imaginem, nós entramos lá, assustámos-nos logo com o início, porque era tipo, tinha tudo gigante, tinha tipo vasos gigantes, tinha tipo 2 cabeças de Buda gigantes, e então ela disse para mim, acho que não devia ter entrado aqui. E depois, estás a ver aquela sensação quando tu sentes que estás num sítio desadequado para ti e que tu não tens dinheiro para comprar nada desse sítio. Tipo, foi aquela energia que senti automaticamente. Estás a ver? E então nós íamos quase que dar meia volta para sair, chega-nos alguém e diz, então boa tarde. E nós, boa tarde. Já vem aqui uma colega a acompanhar-vos. E quem é que é esta colega? É uma senhora que também, lá está, esta sociedade capitalista é foda porque também se notava que aquela senhora trabalhava lá, mas também não tinha dinheiro para comprar nada do que estava a vender, estás a ver? E então trazia um comandinho na mão, e para que é que era esse comandinho? Era para ligar os candeeiros um a um à medida que nós íamos passando, estás a ver o conceito de sensor de movimento? Pronto, era isso, só que era ela com um comando. Imaginem, nós avançávamos, ela ligava, nós saíamos desse sítio e ela desligava. O que eu achei estranho para caralho, porque eu pensei, espera aí, caralho, se isto tivesse assim tantas visitas, os candeeiros estavam sempre ligados, caralho. Porque só a cena de estar a ligar, desligar, vir alguém com um comando e o caralho, não faz sentido. Por isso, só estávamos lá nós dois. Depois a Karina ainda fez outra carinada que ainda disse, pois, nós queríamos era prateleiras para pôr debaixo das escadas e isso. E eu só pensei, a mulher vai-nos achar uns pobres do caralho, vai pensar. Que acham que nós aqui vendemos tábuas? Tábuas para pôr? Porque, tipo, aquilo notava-se que eram assim móveis com um design mais retro e era tipo madeira a sério, estás a ver? Não era tipo nada prateleiras do IKEA, estás a ver? E então ela disse, temos ali em cima, temos alguma coisa. E tipo, foi a ver e não era nada daquilo que nós queríamos. Pois não é, aparador nós já temos, não era bem isto que nós queríamos. Então foi assim um pouco tenso. Depois lá viemos também outra cena que é, tens um museu aberto ao público, aquilo é quase um museu porque não tem preço sem nada e não te podes sentar, que também é outra cena, tipo, houve aquele otário que ainda se sentou naquela cadeira de cristais e partiu-a, ok? Ali não, ali também não te podes sentar, ou seja, é um museu, aquilo é um museu, mas não tinha ar-condicionado.
E tipo, no andar de cima era um calor do caralho. Fomos esta semana, mas mais no início, que ainda estava mais quente. E então, pá, não faz sentido. Como é que tu tens um edifício assim tão imponente e tipo, já não faz sentido as luzes não estarem ligadas? Porque ainda devia dar um efeito fixe quem estivesse a passar na estrada. Não faz sentido isso. E depois não faz sentido não teres ar-condicionado, caralho. Por isso, Passos Ferreira, repensem o posicionamento das vossas marcas. Mas, fomos ao Louvre a Passos de Ferreira. Depois, pá, outro tema. Vamos então falar de música. Então, o que é que eu ia falar sobre a música? Pá, eu não sei se estão a par, mas aqui há algum tempo eu recomendei um álbum da Clarice Falcão chamado Truque. E pá, eu gosto muito da Clarice Falcão porque, primeiro, comecei a acompanhá-la com o Porta dos Fundos, enquanto atriz. E depois é que vi que ela também escrevia música. E então comecei a ouvir o Monomania, que para mim é um álbum incrível dela, de 2013. Depois ela foi evoluindo, lançou em 2016 O Problema Meu, em 2019 o Tem Concerto e foi alterando um pouco o estilo. E este Truque é quase a volta às origens, mas sem abandonar todo este percurso que ela fez. Também comemora ali os 10 anos de Monomania, quase, também se pode dizer, tipo 10 anos de carreira enquanto música. Por isso é uma pessoa que eu acompanho e que estou atento. Deixem cá ver se eu consigo fazer aqui uma busca no Instagram só para provar o ponto que eu vou falar. E então, ela lançou em 2023. Eu queria ver se tinha a data exata. Ok, 5 de junho de 2023. Ok? Que ela lançou o vídeo no YouTube só com a música, sem o videoclipe. E pá, na capa desta música deste single, que foi o primeiro single do álbum Truque, ela tem as letras Chorar na Boate, ok? Tem os olhos e tem tipo umas lágrimas com brilhantes, ok? Corta para 22 de maio de 2025 e pá, qual não é a minha surpresa? E a Carolina Deslandes lançou o álbum Chorar no Clube. Sendo que a capa desse álbum, pá, é ela a olhar assim um pouco para cima, ok? Com brilhantes nos olhos. E pá, é no mínimo estranho, ok? No mínimo estranho. Pá, eu gostava de dizer que foi em coincidência. Gostava. Mas pá, não sei, ok? É estranho porque este Chorar no Clube nem é nenhum nome de uma música. O que é estranho. E pá, eu mandei DM ao portal Clarice Falcão a ver se isto gera alguma polémica. Porque pá, eu estou a ver tudo muito parado. Ok, estou a ver tudo muito parado. E pá, acho um pouco estranho. Se ela precisa de fazer plágio de uma artista brasileira que é menos conhecida do que ela... Quer dizer, menos conhecida não. A Clarice Falcão tem mais ouvintes no Spotify, apesar de ela ter mais seguidores no Instagram, a Carolina Deslandes. Pá, acho que não. Por outro lado, pá, sei lá, se tu procurasses chorar no Spotify, de certeza que te aparecia a música Chorar na Boate da Clarice Falcão. E tu vias a estética e pensavas, ok, então se calhar, pá, temos de fazer isto de outra forma. E pá, é um pouco estranho, claro que tu podes cair na cena, mas por exemplo, pá, eu tinha uma ideia já antiga, que depois eu descobri que também era feita no Brasil, que era, pá, criar uma página de Instagram só com reviews de WCs públicos, ok? Porque é uma necessidade do ser humano que é, por vezes, ter de defecar em sítios públicos, ok? E porque não teres um guia que te ilustrasse se aquele era um safe place ou não, estás a ver? Parecia-me uma boa ideia. Pá, fui procurar e já existiu em Portugal. Está parada desde 2023? Está. Será que é fixe lançar agora essa ideia? Não sei, pá. Não sei, porque não é uma ideia inovadora. Estás a ver? A mim dá-me para isto. À Carolina Deslandes dá para foda-se, caguei. Não literalmente. E vou lançar a cena na mesma, estás a ver? E é um pouco triste. O que também é triste, pá, foi o que se passou com o Festival Ponte Lima. Pá, Festival Ponte Lima, que surgiu cheio de força, ok? Para, pá, tapar ali uma lacuna, que era a falta de festivais a norte, que algumas pessoas podem achar que são demais, mas pá, nunca são demais, ok? Nunca são demais, achava eu. E então, pá, começaram em 2023. Ok, em 2023 tiveram nomes como Zebra Libra, Quadra, Máquina, Legendary Tiger Man, José Pinhal Post-Mortem Experience, Caio, Thrones and Shine,
Capitão Fausto, e depois no dia que eu fui, que tinha Jeopards, tinha Cassete Pirata, Linda Martini, David Bruno e Wolf Mother, além de Molinex. Ou seja, foi um início forte. No segundo ano, 2024, ainda dobraram a aposta e ganharam um prémio. Atenção, no primeiro ano ganharam logo um prémio no Iberian Festival Awards, ok? O que não é mau para um festival que está a começar. No segundo ano, dobraram a aposta com Shame, OCs, Omar Suleiman, Last International, Pongo, Mão Morta, Coco, Conjunto Corona, Glockenwise, Ana Lua Cayenne, Unsafe Space Garden, Surma, Gator the Alligator, Baleia, Kamikazes, Marquise, Catarina Silva, Matko Destrokanov e Vivax. Ok? E também fotos com plateias cheias e o caralho, por isso também parece que foi forte essa edição, que eu não fui. E de repente eu viro-me para a Karina e digo assim: este ano cheira-me que não vai haver Festival de Ponte Lima. E ela: mas porquê é que dizes isso? E eu: porque as redes estão muito paradas, porque faltava menos de um mês, ok? Porque o festival era para se realizar no dia 31 de julho, 1 de agosto e 2 de agosto. O passe geral para 2025, que foi posto à venda no dia 14 de agosto de 2024, ficava por 40 euros, ok? Tu pagavas 40 euros ali às cegas, só porque confiavas no festival e tinhas passe para 3 dias, ok? O que ficava muito mais barato porque no ano anterior era 50 euros, ok? O bilhete. Mas é tal cena. Tu não conhecias quem vinha. Há 3 dias somos surpreendidos com o post: estão a ouvir? 2025 já começou a fazer barulho. Mais forte, mais tosse. E lançam 2 nomes, ok? No dia 1 de agosto, DJ Jeff, que eu nunca ouvi falar. Ou DJF, mas que tem 193 mil seguidores no Instagram. Por isso, ok. E para o dia 2 de agosto, anunciam Cura, que tem 445 mil seguidores no Instagram. Por isso, E basicamente foi isto. Depois, tudo o que aconteceu foi magia. Tudo o que aconteceu foi magia porque vi o pessoal a reclamar nos comentários. Pelos vistos, há pessoal que trabalhou para o festival que ainda está sem receber. Ok. E isso é foda. Isso é foda porque a partir do momento que fazes o teu trabalho, e se o teu trabalho foi bem feito, é fixe receber. Mas pronto, é o que temos. É o que temos para hoje. E então, infelizmente, é mais um festival que começa e que acaba de forma trágica. Sei lá, desde esta minha vida de festivais, já me lembro de no Gerês também haver um, que era o Gerês Rock Fest, ou assim qualquer cena, que começou, deixem cá ver, eu lembro-me de ver lá a Linda Martini. Eu lembro-me de ir neste dia em que, isto foi que é 2018, exatamente, 28 de julho de 2018, que tinham Quadra, Lemon Lovers, Bad Legs e Linda Martini, ok? Depois ainda tinham Flying Cages e DJ Carteiro. Não conheço. Desculpa DJ Carteiro. Mas e lá está. E acabou em 2019. Em 2019 ainda teve. Quer dizer, teve não. Se calhar nem teve edição em 2019. Porque só tem aqui uma confirmação, mas não tem aqui mais nada. E provavelmente muitos mais se vão seguir. O que é triste, porque lá está, combina ter um pouco mais de cabecinha, tetezinha, ok? Mas lá está, ao menos criaram conteúdo nos comentários. E isso também é importante. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos com os podcasts. E começamos mais uma vez com mais um episódio do Mano a Mano, podcast do Mano Brown e já se pode dizer da Semaia Oliveira também. Que tiveram aqui um episódio de 3 horas e
e 40 minutos a falar. E pá, basicamente falaram de comunismo, ok? E de como poderia ser uma solução para o Brasil. Recebeu o Jones Manuel e o Wilson Barbosa. O Jones Manuel é um miúdo comparado com este Wilson Barbosa, que é um senhor de 84 anos. Ele tem 30 e pouco. Notava-se ali a diferença geracional, mas notava-se também algo em comum, que era a paixão por Carlos Marques. Ok. E então, pá, recomendo muito, principalmente para, sei lá, pá, para quem quiser tirar algumas das frases feitas. Então recomendo muito. Foi muito interessante. Depois, no streaming, pá, acabámos finalmente de estúdio. Série da Apple TV. Apple TV ou Apple Plus. Ou Apple TV Plus. Yeah. Eu acho que no pré-pod disse Apple Plus, mas acho que é Apple TV Plus. Pá, esta série que é do Seth Rogen. E pá, tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por isso, yeah. E como disse o Jovem Nerd no Nerdcast, é o The Office para quem gosta de cinema. Tem 8.1 no IMDb. Por isso, yeah. Deixem cá ver aqui no... Foda-se, estava a ver se aqui no público se tinha a pontuação, mas não tem. Só diz, de estúdio, a série para cinéfilos amargos com sentido de humor. E para todos. Pá, eu recomendo muito porque, primeiro, tem um elenco muito forte, ok? Com Seth Rogen e companhia. E depois, pá, tem pessoal que tu só vês quase no cinema, ok? Tem o Bryan Cranston, Sr. Eisenberg. Tem depois pessoal que aparece. Tens o Dave Franco. Tens a Zoe Kravitz, o Ice Cube, o Zac Efron. Tens o Ron Howard, Olivia Wilde, Anthony Mackie, Martin Scorsese, Charlize Theron, Zack Snyder, e o Zack Snyder também aparece. E acho que é isso, pá, acho que é isso. De pessoal assim que eu conheço de nome, é isso. Pá, é muito forte, ok? E a parte mais engraçada é que todo o pessoal que participa não se importa de gozar com ele próprio. Tipo, o Martin Scorsese no episódio em que ele participa é só um velhinho chorão, ok? Porque tiram-lhe o financiamento do seu próximo filme. A Zoe Kravitz, que pá, é quase um ícone feminino, ok? Acho que é assim considerada uma boa pessoa e tudo. Na série ela é uma filha da puta, ok? Ela, para toda a gente diz, não quero ganhar o Globo de Ouro, estou-me a cagar. Mas depois, quando está sozinha com o Seth Rogen, ela diz, não caralho, claro que quero ganhar esta merda e eu vou ganhar, ok? Já tenho o discurso pronto. Tipo, curti muito, é muito engraçada a série. Tem um ritmo frenético, ok? E isso nota-se também na realização, que tipo, está uma realização muito forte. E pá, quem gostar de cinema tem assim uma ou outra referência que possa parecer um pouco mais fora da caixa, mas pá, para quem for apaixonado pela sétima arte, recomendo muito. De estúdio, na Apple TV Plus ou aí nos sítios do costume. Depois, na música, pá, tenho aqui 2 álbuns, ok? Tenho um álbum português, da Márcia, que lançou... Ei, que triste, meu. Que triste, quando procuras por Márcia, a primeira notícia que te aparece é acerca da Márcia do Big Brother. Oh, caralho. Ei, mas eu não estou a perceber aqui uma cena. Porque aqui diz que o álbum já está disponível desde fevereiro. Mas só me apareceu no Spotify estes dias. Só me apareceu aqui no dia 4 de junho de 2025. Ok, há aqui alguma cena estranha. Se bem que eu também tinha dito à Karina, porque acho que o álbum estava a aparecer com as músicas todas menos uma. Mas pronto. Então, basicamente, o álbum chama-se Ana Márcia. Tem 13 músicas. Tem a pequena Márcia na capa. E a Ana Márcia é mesmo o nome dela. Ok, que ela cortou o Ana porque achava que era fuleiro, segundo a própria. E pá, tem participações como Sérgio Godinho, Jorge Palma ou Catarina Salinas. E eu curti muito. Gostei muito do álbum, ok? E então vai estar aí a tocar, pode ser a música que encerra o álbum, Um Passo ao Lado, com a participação de Jorge Palma. Vais acertado. Pelas estradas desilusões sobreviver. Cada passo a corrigir, depois a corrigir. Se fores em queda, então seremos dois. Caio por ti. Depois, para terminar, pá, temos aqui álbum novo das Wet Leg.
E elas então lançaram o álbum Moisturizer, que pá, eu gostei, ok, está muito interessante. Acho que é uma boa continuação do álbum de estreia homónimo. Ainda não há review na forquilha, na Pitchfork, mas gostei muito, espero que tenha uma nota alta. E vai estar aí a tocar também a música que encerra o álbum, You and Me at Home. E pá, acho que é isso. Mais um episódio gravado. Amanhã, em princípio, teremos rolê aleatório. Ok. Hoje também vão acontecer cenas. Por isso, pá, é isso. Temos de estar aí a curti-las e a vivê-las. Mas já sabem. Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.